Boa noite, meus amigos. Vamos todos nos chegando. Podermos aproveitar esse mês de dezembro, onde nós trazemos palestras especiais de Natal. O tema desse ano, o tema central, em João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E a Carla Marcelino, nossa querida amiga, traz hoje o tema, o tópico, não é? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Está em João 13,7. Vai trazer as reflexões dessa frase de Jesus tão importante, né? Que a gente pode filosofar em tantas coisas e fazer tantas reflexões. Vamos então à nossa prece de início, para que possamos nos concentrar, entregarmos esse momento à nossa paz interior, sentindo toda a harmonia, toda a tranquilidade, toda a serenidade, acreditando o quanto que a espiritualidade maior aqui se encontra, fazendo com que cada um de nós possa sentir dentro de si toda a pulsação necessária para o momento de refletirmos sobre as palavras de Jesus, sobre essa grande bússola de vida, sobre a necessidade de olharmos esse horizonte, enxergarmos o sol e a luz da sua presença em nossas vidas, nesse mundo tão necessitado de uma visualização mais profunda, de colocar Jesus em cada coração, onde a nossa vida não faz sentido, se o Mestre não estiver descortinando para nós todas as realidades, nos fazendo enxergar os propósitos de termos um propósito a servir. Te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que aqui está, deste plano e do plano extrafísico, que possamos, através das palavras da nossa querida amiga, trazendo um ensinamento e reflexões tão profundas, que possamos enxergar nas Tuas palavras, Senhor, toda essa visualização de amor, de compaixão, de fraternidade, de esperança, que só as Tuas palavras trazem aos nossos corações. Que possamos, Senhor, não desistirmos nunca da nossa luta íntima e no nosso aprendizado pudermos, de uma forma muito mais serena, transbordar este aprendizado para todas as vidas que passarem na nossa estrada. Abençoa a nossa noite, acerena o nosso coração e pensamentos, hoje, agora e todo sempre. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Estamos numa época natalina e nada mais justo do que refletirmos algumas palavras, alguns ensinamentos do Cristo e algumas passagens dele. Eu vinha conversando aqui com a nossa amiga o quanto que todos nós estamos passando por períodos de muita tribulação, muitas dificuldades. Se não são dificuldades externas, muitas vezes são internas, decorrentes dos nossos próprios conflitos. Essa passagem do Cristo, onde ele lava os pés dos apóstolos, ocorreu durante a última ceia. E essa última ceia, ela trouxe várias simbologias, várias reflexões. O significado da última ceia nos traz reflexões sobre o sacrifício, não é? Ali já estava simbolizando que ele iria passar por um sacrifício muito grande, a morte dele.
E essa morte na cruz, ela é antecipada exatamente durante a última ceia, como um ato de amor e obediência ao Pai. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Um outro significado da última ceia é a questão da comunhão, quando há a partilha do pão e do vinho entre todos os apóstolos que estavam ali, na qualidade de discípulos, com o próprio Mestre Jesus. O terceiro significado da ceia é a nova aliança, né? Então, essa última ceia, ela inaugura uma nova era na relação entre Deus e a humanidade, baseada exatamente no amor e na graça. E, por último, chamada ao serviço. Na verdade, os cristãos seriam chamados a seguir o exemplo do Cristo. Quem disse que seria fácil? E quem disse que é fácil até hoje? Não é. Hoje nós não precisamos morrer nas arenas, mas precisamos dar o testemunho. E dar o testemunho em períodos de materialismo não é fácil. O entrechoque entre valores morais e as paixões materiais é muito grande. Você ter atitudes morais nos dias atuais exige muita coragem, muita fidelidade aos princípios do Cristo de Deus. Então, quem quiser seguir-me, carregue sua própria cruz. Jesus já alertava isso. Então, a natureza da missão de Jesus é uma natureza que diz respeito não apenas à vida atual, mas sobretudo à vida futura. Então, a missão de Jesus era trazer conhecimentos, informações, mas sobretudo exemplificações. Não sei se vocês conhecem mais aquela carta de Públio Lentulus descrevendo o Mestre Jesus, é fenomenal. Num dos trechos da carta revela que, ao olhar para o Cristo, as pessoas se atemorizavam, porque o seu rosto resplandecia. Isso significa que ele é o nosso governador. A força moral do Cristo ia muito além das palavras. Bastaria apenas a presença dele. Então, a mulher doente que toca a sua túnica recebe as emanações para a própria cura. Uma virtude saiu de mim, ele dizia. Então, Jesus ele está realizando nessa última ceia e na sua passagem aqui na terra, uma mensagem de libertação, mas uma mensagem que se traduzisse-á em futura redenção espiritual do planeta Terra. A esperança é a mensagem que ele nos traz diante do caos. A esperança por dias melhores. A esperança de um planeta onde o egoísmo e o orgulho não predomine. Quando isso acontecerá? Só Deus o sabe. Estamos em plena transição planetária. Nessa transição planetária há o entrechoque dos desejos, necessidades e apegos. Tudo decorrente do egoísmo do ser humano. É preciso que haja o escândalo, mas é daquele por quem o escândalo vier. Então, quando Jesus se propôs a fazer a lavagem dos pés dos seus discípulos, ele mostrou uma simbologia muito grande de uma mensagem de humildade e de serviço. Quem de nós está disposto a lavar os pés alheios? Quem de nós está disposto verdadeiramente a servir? Quando nós dizemos que nós somos cristãos, isso significa que nós deveríamos ter internalizado a mensagem do Cristo e seguir os seus exemplos. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Ele reuniu todas as leis e os profetas nos seus ensinamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As bem-aventuranças do Cristo são maravilhosas.
Se nós não pudéssemos ler nenhum livro na terra, mas apenas ler as bem-aventuranças, já seria suficiente, segundo Gandhi, não é? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Jesus ali já antecipava aos seus discípulos a situação que ele iria enfrentar logo mais adiante. E ele previu que um deles iria traí-lo. Isso causou um grande mal-estar entre os discípulos. Ele previu também que antes que o galo cantasse, Pedro iria trair 3 vezes. Isso causou uma grande indignação e uma grande surpresa diante das demais pessoas que estavam ali na última ceia. Ele antevia os acontecimentos, ele sabia o que iria acontecer. E nem por isso ele deixou de amar tanto quanto amou os próprios discípulos. Vejam a grandiosidade do próprio Cristo, não é? O mistério da paixão e da ressurreição. A frase pode se referir ao sofrimento e à morte de Jesus, eventos que os discípulos não conseguiam compreender naquele momento. Somente após a ressurreição eles entenderiam o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Então Jesus se reportava sempre a uma vida futura e ainda dizia: meu reino não é deste mundo, não é? Meu reino não é deste mundo. Que se assim o fora, não teriam me entregue aos sacerdotes. O reino dele ainda não seria desse mundo naquele momento, porque os homens não compreendiam a sua mensagem. Jesus se fez simples e humilde de coração ao lavar os pés dos discípulos, depois de repartir o vinho e o pão entre eles. Veja que simbologia é isso. E o que essa passagem nos traz como ensinamentos? Vamos apresentar para vocês mais adiante. O crescimento espiritual é um dos significados dessa passagem. Quem desejar ser o primeiro no reino dos céus, seja o último no reino dos homens. Ou seja, o seu crescimento espiritual teria que passar pela humildade. Na humildade você se colocaria a serviço do próximo. Na humildade você não julgaria o outro. Você não faria comparações em relação às demais pessoas. Não se consideraria superior a quem quer que seja, independentemente da classe social que o outro ocupe. Então, nessa concepção espiritual, na alternância de encarnações, ora estaremos numa posição de subalternidade, ora estaremos numa posição de comando. Ora seremos pobres, ora seremos ricos. A sucessão das reencarnações possibilita que todos nós vivenciemos situações de redenção espiritual, de transformação espiritual. E Jesus sabia disso. Então, para que eu aprenda a servir ao próximo, eu tenho que colocar o interesse e a necessidade do outro como prioridade. Quando ele lavava os pés dos seus discípulos, ele estava dando uma demonstração profunda de humildade, de cuidado, de amor incondicional a cada um daqueles discípulos. Ele saberia o que estava reservado a todos eles. Só a verdade espiritual e a compreensão da realidade espiritual nos possibilita e nos capacita a sermos instrumentos do Cristo. A visão material não nos habilita a ser esses cristãos.
uma vida futura ou vida futura através de diversas reencarnações nos habilita na aquisição de virtudes que nós não conquistamos ainda. Porque não é possível numa única encarnação você conquistar todas as virtudes que são absolutamente necessárias. Nós nos atormentamos com os nossos conflitos atuais, que dirá com os conflitos anteriores de outras reencarnações. Muitas vezes na vida atual armazenamos memórias traumáticas no nosso inconsciente, que dirá se nós acessássemos toda a nossa trajetória evolutiva espiritual. E aí nós reencarnamos com a bênção do esquecimento temporário. Um livro com páginas em branco, onde nós iremos escrever dia após dia uma nova página. Livre-arbítrio. Tudo é uma escolha. Eu escolho pensar no bem. Quando eu escolho pensar no bem, o meu pensamento impacta nas minhas emoções. Meus pensamentos de bondade, de compaixão, generosidade impactam diretamente em emoções de compaixão, de inclusão afetiva, de amorosidade pela outra pessoa, nos tornando seres empáticos, resilientes. Quando eu emito pensamentos de compaixão, de misericórdia, resignação, de perdão das ofensas, e emito esse perdão, e emito bons pensamentos, isso se transforma em atitudes. Minhas atitudes irão impactar diretamente no meu comportamento, materializando tanto o pensamento quanto a emoção. Então vejam que pensamentos impactam nas emoções, emoções impactam nas atitudes, atitudes impactam no comportamento e o comportamento interfere diretamente no nosso destino. É o encadeamento. Então, quando eu decido na prática do bem, isso é uma decisão. Se é uma decisão, passa pelo cenário mental. Eu optei por ser instrumento do bem. Se eu optei por ser instrumento do bem, eu vou emitir pensamentos do bem. E tudo vai girar em torno da minha intenção e do ato de pensar com qualidade. Então nós agora canalizamos a nossa energia mental com cenários mentais em torno do bem. Isso é uma escolha, no final das contas. Nós temos o poder de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Só que com um detalhe: cada escolha traz a sua correlata consequência, os seus resultados. Imagine um corpo material que não suporta a frequência vibracional de maus pensamentos. Isso vai se alojar em algum órgão. Daqui a pouco, a somatização das minhas dores emocionais ultrapassou a casa mental e agora interfere diretamente no corpo material. Isso é uma escolha. Eu escolhi ruminar, mentalizar situações desagradáveis que me ocorreram outrora. Minha mente é prisioneira do passado. Não consigo viver o presente atual. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou um processo de purificação. Tua fé te curou.
palavras do Cristo. A cura de nossas mazelas morais, perispirituais e fluídicas começa pelo pensamento. É preciso que a água pura e cristalina seja depositada num copo limpo e não sujo. Eu quero beber da fonte do Evangelho, mas não me predisponho a mover a menor atitude para o processo de transformação. Observem, todos que seguiram Cristo passaram pela metamorfose espiritual. Absolutamente, todos. E nós também passaremos. Não é possível que a fonte da água pura e cristalina não seja depositada num terreno infértil. Eu não quero mais ser um terreno árido. Não quero que meu corpo, minha casa mental, seja um receptáculo poluído. É preciso que a transformação ocorra de dentro para fora gradativamente. Isso exige constância. Nenhuma virtude se adquire sem constância. Então, o crescimento espiritual que Jesus simbolizou ao limpar os pés dos discípulos é mostrando a eles que era possível a transformação, que é possível a redenção espiritual. Mulher, eles não te condenaram, também não te condenarei. Ele disse à mulher adúltera em praça pública, porém não voltes a pecar. Ele que reunia toda a autoridade espiritual para condenar, jamais condenou. Mas ele alertou: se eles não te condenaram, também não te condenarei, mas não voltes a pecar. Não reincidas no mesmo erro. Então, se eu desejo internalizar a mensagem do Cristo, eu preciso não só lavar os meus pés, mas a minha alma. Lavagem espiritual. São novos padrões de comportamento que eu precisarei internalizar a partir de agora. Eu preciso romper com este passado de erros, débitos, que me ensejam sofrimentos só em lembrá-los. O rompimento com o homem velho do passado exige forte determinação. Não continuarei a mentir. Não continuarei a roubar. Não continuarei a ser desonesto. Não me permito trair. Não me permito ser instrumento da maledicência. Não. Exige decisão. Eu quero receber a água pura e cristalina do Evangelho. Isso vai exigir de mim uma batalha espiritual fenomenal com as minhas próprias viciações espirituais. Essa frase do Cristo, ela nos convida também a confiar em Deus. Mesmo quando a tempestade estiver presente em nossas vidas e não compreendemos o porquê do sofrimento, confiemos em Deus. Tudo passa, inclusive o próprio sofrimento. O que nós não compreendemos agora, compreenderemos mais adiante. E é interessante como a vida nos prepara
gradativamente para maiores responsabilidades. Se eu conseguir chegar ao 3º andar numa provação, a vida vai me convidar a chegar ao 5º andar mais adiante. Ao chegar no 5º andar, novas situações ocorrerão para eu conseguir chegar ao 10º andar. E assim sucessivamente. Confiar em Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim não o permita. Essa passagem da lavagem dos pés dos discípulos também nos convida a ter uma enorme paciência diante das situações e diante dos acontecimentos da nossa própria vida. Um ser humano paciente é aquele que aprende a esperar o momento certo para falar e para silenciar. Ele tem sabedoria e sabe usar bem a palavra. Não é precipitado, não é impulsivo, não se permite arrebatar-se pelos acontecimentos, porque ele é prudente, sabe aguardar o momento certo de se pronunciar e de ir agir. Então, essa passagem do Cristo também nos ensina a sermos pacientes. O que eu sei é uma gota d'água no oceano que eu desconheço. Por que a presunção do conhecimento? Não é? Por que a presunção da última palavra? Nós não somos detentores da última palavra. Nós sequer compreendemos o funcionamento do nosso corpo material. Não compreendemos os mecanismos que ocorrem na nossa mente, o funcionamento dos neurotransmissores. Não compreendemos como é que o pensamento impacta na emoção. E nós achamos que somos detentores da última palavra. E os acontecimentos surgem na nossa vida para nos mostrar que nós somos alunos nessa escola. Tenhamos abertura mental para o novo, para o aprendizado. Tenhamos paciência. Como nos fere a ingratidão alheia? Como nos fere a não compreensão alheia? As palavras rudes que são endereçadas a nós. As atitudes grosseiras que nos surpreendem muitas vezes, ferindo a nossa suscetibilidade alheia. Mas garanto-lhes que o bem é poderosíssimo. O exemplo do bem. A semente que hoje não frutificou, um dia vai frutificar. E você vai ser colocado à prova na tua capacidade de permanecer na prática do bem, mesmo nas ofensas que lhe endereçam, mesmo na ingratidão daqueles que são contemplados pela tua caridade. Amar os que nos amam é fácil. Ame aqueles que não te amam. Ore em benefício dos que te perseguem. Jesus nos ensinou o tempo todo que não deveríamos retribuir uma ofensa com outra ofensa. E a mensagem dele era completamente contrária à mensagem do próprio mundo, até nos dias atuais. A mensagem dos dias atuais é: eu sou poderoso, eu determino o destino das pessoas. A mensagem do Cristo é o contrário. Reportando-se em primeiríssimo lugar
a vontade do Pai. E a fé, a esperança na vida futura. Jesus nos via não apenas como nós éramos e somos. Ele nos vê também como nós poderemos vir a ser mais adiante. Olha aí que misericórdia. Pouco me importa se você é alguém que adulterou. Não voltes a pecar, não te condenarei. Nós somos capazes de fazer isso? Não. Nós condenamos-nos uns aos outros até pelo olhar. Pelo olhar. O meu olhar pode ser pior do que uma navalha. E eu não estou dizendo uma única palavra. Me habituei a julgar. Me habituei a culpabilizar. Me habituei a criticar a tudo e a todos. E vem Jesus e lava os pés dos seus discípulos, inclusive daqueles que poderiam traí-lo. Olha aí. Grande ensinamento. Ele também nos ensina, com essa passagem, a sempre procurarmos novas oportunidades de corrigir o próprio erro, através da nossa fé, nessa esperança no porvir. Então, preencher o vazio existencial por uma fé robusta e raciocinada é indício de uma excelente escolha espiritual. Minha alma não vai se perder nos tormentos desse mundo, porque alguém me dirige. E nos momentos de maior sofrimento, quem me acalenta é o Mestre Jesus. Jamais irei cair no despenhadeiro, porque é Ele a luz a me guiar. Então, o amor do Cristo é tamanho por cada um de nós, que Ele nos convida incessantemente ao processo de redenção espiritual. Quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fareis. Quem são os pequeninos? Quem são? O que vocês acham? Todos nós. Não é? Imagine o poder da gentileza. A gentileza é poderosa. Imagine o teu poder de gerar um sorriso numa pessoa. Você está colocando em movimento tuas energias espirituais, tornando a convivência agradável. Nós temos esse poder de gerar o bem-estar nas pessoas. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se minha água estiver suja, eu não posso ofertar um copo limpo. Não é? Experimente uma mente atormentada ser instrumento da paz. Não é? Não é possível. Ela está em tormento mental. Não espere de alguém com transtorno mental ter um equilíbrio de paz. Por enquanto, não. Mas ele vem nos dizer: tenha confiança, busque, persevere, trabalhe, purifique-se. Nós somos as crianças espirituais. Então, essa mensagem de redenção espiritual do Cristo é maravilhosa, nos emociona. Eu serei capaz de ser alguém melhor do que eu sou hoje, se eu perseverar. Então, o maior desafio para o cristão é ser cristão.
cristão, não é? Ser cristão. E para eu me denominar cristã, preciso estudar as mensagens do Cristo, mas não apenas estudar, senti-las, internalizá-las, vivenciá-las. Cabe ao cristão odiar um outro irmão, o próximo? Então, antes de orardes no altar, reconcilia-te com o teu adversário. Palavras do Cristo, não é? Eu tenho mágoas dentro de mim, ressentimentos que me infernizam a alma. Quando eu me lembro daqueles acontecimentos, daquela pessoa que me prejudicou profundamente, não consigo me libertar dessa mágoa. E aí vem Jesus e diz: antes de orardes no altar, reconcilia-te. Perdoarei não apenas 7 vezes, mas quanto? 70 vezes? 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Essa frase do Cristo, ela nos convida a cultivar a paciência, confiar no processo. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E façamos a nossa parte. Um outro convite também é aceitar a incerteza dos acontecimentos. Alguém tem controle do futuro? Não. Sabemos o que nos acontecerá em 2025? Não. Viva o presente. Quando estiver no convívio de alguém, dê o seu melhor para aquela pessoa. Você não sabe se estará novamente com ela no amanhã. Fato, não é? Então, a plenitude do sentir, a plenitude do existir, nós somos convidados a vivenciar. Olho no olho. Os melhores sentimentos. Os melhores pensamentos. Chega de tanto conflito. Minhas relações não têm que ser sinônimo de conflito. De conflito, minha trajetória já está repleta. Eu agora decido a ter bons relacionamentos. Farei a minha parte. A do outro eu não posso fazer. Não é assim? Eu decido a ter boas relações. Isso quer dizer que eu desistirei de tentar mudar as pessoas. Porque eu não tenho controle sobre quem elas são. E muito menos os comportamentos dela. Mas eu poderei auxiliá-las de alguma forma. Quer seja pela palavra amiga, quer seja pela orientação. Sem a presunção de transformá-las. Uma vez que eu não consigo me transformar do dia para a noite. Olha aí. Sou capaz de ouvir uma opinião diferente da minha em respeito ao direito do outro opinar. E eu tenho o direito de concordar ou discordar. Mas na discordância não tenho o direito de afrontar uma opinião alheia. Esse é o pleno respeito ao outro. Isso significa que eu vou aprender a conviver com as pessoas as mais diferentes de mim, com os posicionamentos os mais diversos. Eu vou aprender a escutar uma opinião que eu nunca pensei em ter.
Um ponto de vista completamente diferente do meu ponto de vista. Respeito o teu direito de opinar, embora eu discorde. E a minha discordância não se transformará em desavença. O que acontece conosco nos dias atuais é o contrário. Na discordância, criam-se conflitos interpessoais. E os conflitos interpessoais, muitas vezes, se transformam em conflitos interprofissionais, por uma mera discordância. E agora, Jesus nos convida a termos uma mente aberta para o aprendizado, nos enviando a doutrina consoladora. Esta doutrina que vai agora devassar o mundo espiritual, transformando esta filosofia e ciência em fácil compreensão a todos nós, nos diferentes níveis evolutivos e intelectuais. Nos mostrando, sim, que é preciso compreender uma ciência e uma filosofia que vai além da temporalidade do mundo material, que é a ciência universal dos espíritos. Ele também nos convida a viver o presente atual. Isso significa que é direito de todos nós convivermos uns com os outros. Imagine um cristão dizer: deleto fulano de tal do meu convívio, excluo Beltrano, não falo com ciclano. O que vocês acham? Jesus espera isso daqueles que o seguem? Não. Desfrutar dos momentos atuais significa que haverá encontros e reencontros. Os reencontros serão mais difíceis, porque agora eu vou reencontrar aqueles que eu deixei lá atrás, por livre opção. Isso é desafiador. Eu agora vou dirigir a palavra para alguém que me ofendeu. Eu agora vou olhar nos olhos de quem me crucificou e olhar amorosamente. A mensagem do Cristo é essa. Estamos preparados para este desafio? Perdão das ofensas. A mágoa e o ressentimento nos maltrata, nos torna prisioneiros mentais. Quero continuar prisioneira? Não. Nos adoece espiritualmente. O Cristo transcendia a ausência de compreensão dos seus discípulos e de todos que conviveram com ele. Até hoje nós não compreendemos a mensagem do Cristo. Quando Jesus se dirigiu a Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele que era senador, brilhante oratória, primeiro a perseguir os cristãos, Jesus perguntou, estava no cavalo, e ele perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia nos perguntar: Carla, Carla, por que me persegues? Quantas vezes nós traímos o Cristo? Quantas vezes nós abandonamos o Cristo de Deus? Quantas vezes nós ferimos o Cristo? Quando permitimos que o mal se instale na nossa ambiência espiritual,
O problema não é o pensamento negativo surgir na sua mente. É este pensamento fazer moradia na tua mente, criando cenários mentais. Não permita. Aprenda a dizer não. O processo de redenção espiritual é individual. O meu guia espiritual não vai poder fazer por mim. Ele não vai poder caminhar por mim. O caminho eu tenho que trilhar. E esse caminho estará repleto de armadilhas, perigos, que poderão me envolver e me dominar mentalmente, suscitando desejos e paixões, me revelando que o maior inimigo existe dentro de mim e não fora de mim. Então nós precisamos nos conhecer em profundidade. Por que não somos ainda simples e humildes de coração? Então viver o presente significa, enquanto existir um suspiro de vida, te reconcilia. Faz a tua parte. A mensagem do Natal é a mensagem de redenção espiritual. Mais do que festividades e presentes, o que é que nós estamos oferecendo ao Cristo? Ofereçamos o nosso coração. Senhor, o que queres que eu faça? Seja feita a tua vontade, não a minha. Isso quer dizer que é transcendência do próprio ego, da própria personalidade. Você vai transcender em espírito e em verdade, sentindo a mensagem do Cristo, sentindo o Cristo dentro de você, entregando o teu coração ao Mestre Jesus, emocionando-se diante dele e tornando-se simples e humilde de coração para seguir as pegadas, lavando os pés do teu próximo. Como eu posso lavar os pés do meu próximo? Me dê um exemplo aí. Olhando amorosamente para o esposo todos os dias, beijando o filho todos os dias, mesmo quando ele é mal criado, não é? Olhando para as pessoas que trabalham para ti, nas imperfeições que lhes são peculiares e compreendendo elas, abraçando-as, perguntando a si: o que eu posso fazer para tornar melhor o teu dia? Olha aí, que interessante. Olho no olho já é um bom começo. Olho no olho. Nós nos perdemos nessa profunda desconexão espiritual. Eu quero lavar os pés das pessoas que convivem comigo. Isso quer dizer, farei de tudo para ajudá-las. Farei de tudo para não me tornar um problema na vida delas, para não gerar conflitos existenciais. Farei de tudo para ter conversações amenas. Melhor do que um presente material é o teu abraço, é o teu beijo, esse olhar carinhoso que te enxerga na beleza espiritual que você tem, que muitas vezes você nem sabe que tem, mas eu consigo enxergar, porque eu enxergo um ser espiritual que existe em você, não um corpo material transitório. E aí, quando nós nos encantamos pelas pessoas, transcendemos na emoção do encantamento. O que de melhor eu posso entregar a alguém? Os meus melhores sentimentos. É o melhor presente que eu posso dar. Eu posso dar um sonho de valsa. Quanto custa? R$1,40. Mas eu dou esse sonho de valsa com tanta gentileza, com tanta
tanto acolhimento, com tanta doçura, que o outro não vai me esquecer. Não é o preço do presente que vai lhe fazer inesquecível. Eu chego para essa pessoa que eu amo profundamente e sou capaz de dizer: minha vida não seria a mesma coisa se você não existisse. Olha aí, tanta doçura, não é? Nós somos capazes disso, não é? Então, meus amigos e amigas, bendito seja todo aquele que muito ama, porque ele transcende. Sabe aquele perfume que por onde ele passa, ele exala? Sabe aquela beleza que encanta os olhos de quem vê? O amor é capaz disso. Quanto medo de amar nós temos, não é? Pelo mal que o outro pode nos dar e nos fazer. Viver o presente significa: eu decido dar o melhor de mim a você. Isso é uma decisão. Eu decido que esse nosso encontro será inesquecível. Eu decido que vou falar para você palavras que vão te encantar e te proporcionar uma alegria que talvez você não tenha sentido hoje. Eu decido que vou te tratar com todo o respeito e amorosidade que você merece. Aí você vive a plenitude do presente. E você lava os pés dessa pessoa. Entenderam? Eu decido que nesse momento o nosso encontro é sagrado. É tão sagrado que eu vou te respeitar. Talvez como nunca você foi respeitado ou respeitada antes. Os nossos encontros são sagrados. Quando nós entendermos a importância das pessoas nas nossas vidas, nós iremos tratá-las com o amor que elas merecem ser tratadas. Então nós entendemos a mensagem do Cristo ao lavar os pés dos discípulos. Ele amava tanto os discípulos que foi capaz de lavar os pés até daqueles que o trairiam. Logo mais adiante, o amor que transcende. O máximo de compreensão do amor é de uma mãe por um filho, não é? Há muitos anos atrás, eu tinha 23 anos de idade, hoje eu estou com 58, faz muito tempo. Me propus a ir conhecer o hospital da Irmã Dulce e a mansão do Caminho de Valdo Pereira Franco. Quando eu cheguei no hospital da Irmã Dulce, tinha uma placa: quem ama, cuida. Bem grande. Olha, eu estou com 58 anos, estou reproduzindo aquilo que eu vivenciei aos 23. Entrei no hospital, nunca conheci, e olha que eu conheço todos os hospitais públicos do estado de Pernambuco. Nunca vi um hospital tão organizado e limpo como o de Irmã Dulce. E me trouxeram ela. Você sabe quando um facho de luz chega dentro para te trazer ensinamentos e você não consegue nem dizer uma palavra? Fui eu, diante da Irmã Dulce. As lágrimas desceram de tanta emoção. Era um facho de luz. Tinha menos de 1,50 m de altura. Mal se ouvia o sussurrar das palavras, uma gigante espiritualmente. E aí, nos meus 23 anos, eu queria entender o que era o amor. Cheguei para ela e disse, quando consegui controlar minha emoção: Irmã Dulce, o que é o amor? Só consegui dizer isso. Nada mais do que isso.
Ela me respondeu, sussurrando. Parecia um pássaro. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Aí eu fui conhecer o albergue da Irmã Dulce. Impressionante a extensão da obra da Irmã Dulce. E completei com a Mansão do Caminho. Aos 16 anos de idade, tive o privilégio de conhecer uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, seu Joãozinho. Seu Joãozinho tinha menos de 1,60 m, semi-analfabeto. Atendia mais de 200 pessoas por dia, distribuindo sopa na comunidade dos Coelhos, o Centelha de Jesus. Eu, com 16 anos de idade, me encantei por seu Joãozinho. E até hoje falo dele. Feliz daquele que conhecem anjos encarnados. Eu conheci. Feliz daquele que é tocado pelo amor sem limites desses anjos. Nós não conseguimos mais esquecê-los. A mensagem do Cristo é: aprende a servir. O sorriso de seu Joãozinho para aquelas criaturas era encantador. E eu afirmo a vocês que a bondade tem esse poder. Ele era a encarnação da bondade. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E por que ainda não é aqui? Porque o egoísmo predomina. Então, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, humildade, a caridade e em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Estão vendo as palavras-chave? Quais foram? Abnegação, humildade, caridade, benevolência. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Eu quero dizer a vocês que cabe a nós fazer com que o reino do Cristo esteja no nosso coração. Talvez até o presente atual ele não esteja. Cabe a nós. Esse encontro é intransferível. Não adianta mais procrastinar, adiar. Que nesse encontro possamos ofertar ao Mestre Jesus a nossa mansuetude e rogar a Ele: Jesus, me ajuda a me tornar um ser humano melhor do que eu sou até então. Me ajuda, porque o mundo está repleto de violência. Nós nos violentamos com muita facilidade. A palavra sai do nosso coração repleta de violência. Fazer uso da palavra sem violência é um reaprendizado. Eu agora preciso aprender a não continuar sendo violenta. Que minha palavra não seja pior do que uma navalha. Que minha palavra possa auxiliar mesmo na verdade. Quando eu falar a verdade, que eu fale com amor, para não ferir o outro. Então, a partir de agora, eu decido que meus relacionamentos serão qualitativos e não quantitativos. Eu decido que farei a diferença na vida das pessoas. Você quer se tornar um ser humano de sucesso? Se importe com a vida dos outros. Se importe.
Eu me importo com você. Existem N maneiras de nós demonstrarmos a importância das pessoas. Dê um bom dia. Destine parcela do seu tempo para dar um alô, uma mensagem para as pessoas. A indiferença vai na contramão da lei do amor. Nós estamos sendo indiferentes com alguém? Antes de orares no altar, reconcilia-te com o teu próximo. Não é mais tempo de indiferença. E agora vou citar Alfonso Cury, grande psiquiatra, um dos maiores do Brasil, que ele nos diz: você quer explodir uma relação? Julgue, critique, culpabilize e condene. Você explode a relação. Ninguém suporta ser julgado o tempo todo, não é? Ninguém suporta ser culpabilizado. Em qualquer nível que seja, a relação explode. Vamos aprender isso? Então a palavra é tão poderosa que eu posso construir pontes ou construir muralhas. O que eu escolho? O que você escolhe? Você sabe fazer bom uso da palavra? Sabe aqueles pequenos gestos de atenção? Vou resgatá-los. Como eu estou lidando com a criança ferida que existe dentro de mim? Estou tratando ela com o carinho que ela merece? O ser humano precisa de afeto, como precisa do ar que respira. Concordam? Somos movidos por afetos, mas tem tanto desafeto na vida da gente. É tanto desafeto, é tanto desencontro. Existe tanta falta de compreensão que muitas vezes, em plena noite de Natal, estamos na solidão, embora a festividade na família. Vamos mudar essa história? Eu não mereço permanecer na solidão existencial. Você não merece permanecer na solidão existencial. O afeto é capaz de salvar uma vida. O afeto é capaz de ressignificar uma existência. Por um amor, um ser humano é capaz de se salvar. Eu li um depoimento, já está finalizando o tempo. Um gato de rua salvou um ser humano das drogas. Acreditem nisso. O amor do gato por aquele ser humano tirou ele das drogas. Creiam, creiam. O amor é capaz. Então nós desejamos a vocês um feliz Natal. Brilhe vossa luz. Um ano de 2025 repleto de paz. Porque nós merecemos essa paz, não é? Que Deus nos abençoe de sempre. Muito obrigada pela paciência que tiverem nos escutar na noite de hoje. Muita paz. Então, meus amigos, quanta coisa maravilhosa. Não dá nem vontade da gente falar nada. Só para vocês ficarem reverberando toda essa maravilha de reflexão. É isso. O mestre pede para que nós possamos lavar os pés uns dos outros, porque a gente precisa de fraternidade, de compaixão, né? E de se importar. O mundo precisa que pessoas se importem. Obrigada, minha querida, viu? Sempre maravilhoso. Tem um presentinho aqui para você não esquecer da gente. Olha, eu passar a planilhazinha do ano que vem, você está bem disponível para gente. Mas só um carinho aí para você, tá, minha querida? Muito obrigada. Que também seja um Natal de muita luz, de um transbordar de amor, de alegria, com todas essas palestras aí que você faz, todas as pessoas
reconsiderarem tantas coisas, tenho certeza. Muito obrigada mesmo. Meus queridos, na semana que vem a gente vai estar aqui com o nosso querido Humberto Vasconcelos, trazendo o tema de reflexão de João 13:13, vós me chamais mestre, mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, disse Jesus. Então, nosso querido vai estar aqui e a nossa querida Niarinha vai estar na terça-feira trazendo para nós o tema, a importância de trazer Jesus sempre para a tribuna espírita, tá? Então, vamos aí refletir e a gente vai ter passes agora no final e vamos pedir a Carla para fazer a prece, por favor. Mestre amado, abençoa todos nós, enxuga nossas lágrimas, preenche nossos corações de fé e esperança no futuro vindouro. Que tua misericórdia infinita envolva todos os encarnados e desencarnados, inclusive aqueles que não puderam aqui estar presentes na noite de hoje. Senhor, como nós precisamos de tua mensagem redentora, como nós precisamos de tuas bênçãos. O mundo está adoecido. Estamos, muitos de nós, com cicatrizes e feridas decorrentes da própria violência que sofremos. Cura essas feridas. Faz com que possamos renascer em espírito e em verdade para a tua mensagem libertadora. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Que nós aprendamos definitivamente o aprendizado do amor. Abençoa todos aqueles que estão aqui, Senhor. Abençoa o nosso país. Abençoai os nossos dirigentes, o planeta Terra, os que desencarnaram, os que estão ainda encarnados. Em teu nome, ó Mestre Jesus, temos muito a agradecer por tantas bênçãos que nós recebemos. Que Deus nos abençoe de sempre. Devolvemos a palavra à nossa irmã dirigente da reunião. Que Jesus nos abençoe.